Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. No jogo de ida da final da Copa Verde, o Goiás venceu o Paysandu por 2-0 no Mangueirão. Com este resultado, o time esmeraldino que vai decidir o título em casa, fica muito próximo do título. Neste vídeo eu vou trazer para vocês uma análise desse jogo, uma análise técnica, uma análise tática e também individual dos jogadores esmeraldinos. Logo depois da vinheta de abertura, a gente vem com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, deixe aí o like para prestigiar o nosso trabalho, fique à vontade para fazer o seu comentário. O F62 Notícias e também o Futebol 62 tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. A Lutei Magazine é uma loja ampla ali no coração do Jardim Balneário Meia Ponte e lá você encontra moda em geral, papelaria, bijuterias, calçados e muito mais. A Lutei também está no Instagram, @Lutei Magazine, como aparece aí no banner, no WhatsApp 99402 7562. Lutei Magazine oferece a análise de Paysandu 0, Goiás 2. Bom, o favoritismo do Goiás era nítido, né? Porque primeiro que são times de realidades diferentes. Você tem uma equipe que está na Série A do Campeonato Brasileiro, outra equipe que está na Série C, você tem um time que é superior ao outro na estrutura física, na estrutura financeira, na qualidade técnica do elenco. Então o Goiás era amplo favorito. Essa questão da CBF ela vem fazendo isso, né? Quase todo ano. Ela vai prorrogando demais a competição, prolongando. O Paysandu, por exemplo, passou por uma mudança muito grande no seu elenco. Isso atrapalhou também a equipe paraense para essa final, tanto que o Paysandu, dos jogadores que fazem parte do atual elenco, 14 não podiam jogar. Então o Marquinhos Santos teve que fazer ali quase um catado dentro do elenco para montar uma equipe. O Goiás também jogou sem alguns jogadores, a maioria por estarem lesionados, né? O Sander foi o único poupado para esse jogo. Então tudo isso fazia do Goiás um grande favorito. Em termos de rendimento, o Goiás para mim fez um jogo aquém, um jogo em que a equipe poderia ter rendido muito mais, mas talvez uma série de fatores aí colaborou com essa partida talvez morosa, né, da equipe esmeraldina. Veio de um jogo muito pesado contra o Botafogo, um jogo de muita entrega. Depois você faz uma viagem, joga em Belém, né, que é um lugar abafado para você jogar. Acaba que essa superioridade também gera uma acomodação. Então eu vi ali um Goiás acomodado, que era nítido que tinha mais qualidade técnica quando tinha a posse de bola, por exemplo, mas um time mais acomodado, que não fazia velocidade no jogo em muitos momentos. O Paysandu também não tinha coragem de encarar, mesmo jogando em casa, até quando perdia por 1-0, com exceção daqueles minutinhos finais que o Paysandu saiu para frente, mas era uma equipe que ficava esperando pelo Goiás. Então nós tivemos um jogo não foi aquele jogo intenso, né, como normalmente são os jogos de Campeonato Brasileiro, da Copa Sul-Americana e da própria Série C que o Paysandu está disputando. Mas mesmo nesse ritmo, vamos dizer, jogando para o gasto, o Goiás fez um 2-0 construído no segundo tempo, né? Primeiro um pênalti sofrido pelo Matheus Peixoto, ele mesmo bateu, o goleiro pegou, no rebote o Maguinho fez, e já no final do jogo, num chute do Felipe Ferreira, o Felipe Costa desviou a bola e marcou o segundo gol esmeraldino, gol este que dá o título à equipe, assim, dá o título não, né? Deixa o Goiás numa vantagem muito grande nesta final da Copa Verde. Então uma vitória merecida, né? Mas uma vitória que poderia ter sido até mais tranquila, talvez até por um placar maior, que deixasse o Goiás
ainda mais próximo, se é que é possível, né, de ficar ainda mais próximo do que ficou. Acho que valeu pela a postura do clube querer buscar o título, sabe? Os times goianos, depois eu até quero fazer um vídeo falando dessa Copa Verde, é muito mais falando de futuro do que de presente ou passado dela, né? Mas o Goiás vai, e ressaltei isso durante a semana, né? O título vale mais do que essa questão de vaga em Copa do Brasil, sabe? Porque o título é relevante, né? Você conquistar o título, times de futebol precisam conquistar títulos. Mas voltando aqui ao jogo, em termos táticos, né? O Emerson Ávila escolheu colocar o Maguinho pelo lado direito, como ele tinha feito no segundo tempo contra o Botafogo, não surtiu efeito, não deu resultado, e isso para mim tem que ser algo para ser surpreendente, né? Não para ser uma, vamos dizer assim, uma rotina. É algo para você fazer hora ou outra. Mas até entendo o Emerson, as opções também não eram boas. Se ele não põe o Maguinho, ele tinha a situação de jogar com 3 volantes, que para mim não seria algo interessante. E ele tinha o Diego Gonçalves e o Wendel. O Wendel voltando agora a jogar pelo time profissional. O Diego Gonçalves muito mal, né? Raramente ele consegue fazer um jogo em que agrada, tanto é que ontem ele entrou no jogo também e entrou muito mal. A exceção foi um passe que ele deu para o do Wendel, né? Ele deu uma bela assistência para o Wendel, mas errando muito, né? Nas tentativas de cruzamento, nas tentativas de passe, de drible. O Diego tem produzido muito pouco com a camisa do Goiás, desculpe, com raras exceções. Então o West tinha essa dificuldade, né? As jogadas não aconteciam. Rodava muita bola no campo defensivo, quando chegava no campo ofensivo tentava buscar os lados de campo, mais cruzamentos quase sempre de má qualidade. A exceção foi um cruzamento até do Maguinho para o Matheus Peixoto, que ele cabeceia para fora no primeiro tempo, e ficou basicamente nisso. E lá atrás, até ao meu ver, por desconcentração, em alguns momentos errando lances bobos. No primeiro tempo, o William Oliveira errou, o Zé Ricardo errou, o Bruno Melo, naquele gol anulado do Paysandu, ele também errou. O gol foi bem anulado, porque o jogador leva a bola com a mão, né? Mas o Paysandu só chegava nesse tipo de lance quando o Goiás propiciava. E o Paysandu também errava muito, né, na sua saída. Tanto é que deram ao Alisson uma oportunidade claríssima de fazer no primeiro tempo e ele acabou desperdiçando. No segundo tempo, Felipe Ferreira entrou no lugar do Bruno Santos. O Maguinho foi jogado lateral, o Felipe fez ali um meia e o Palácios foi jogar pelo lado direito. Depois até inverteu um pouco com o Alisson, mas o Palácios na direita, o Alisson na esquerda e o Felipe Ferreira fazendo um meia. O Goiás teve ali 15, 20 minutos interessantes. É quando inclusive o Goiás abre o placar. Depois o Goiás voltou àquela morosidade dos minutos iniciais. Acabou somente já no desespero do Paysandu nos minutos finais, chegando ao segundo gol, e poderia até ter chegado ao terceiro numa oportunidade muito clara que o Wendel perdeu. Mas o Goiás conseguiu construir essa vitória, essa boa vitória sobre a equipe do Paysandu. Como eu disse, não achei que o rendimento foi bom, não achei que o Goiás fez um bom jogo, mas fez um jogo num nível suficiente para vencer o Paysandu. No jogo da volta agora na Serrinha, dia 31 de maio, o Goiás tem uma enorme vantagem. Se perder por um gol, pode perder até por um gol que será campeão. Se perder por 2 gols, ainda tem decisão por pênaltis. O Paysandu só conquista o título se vencer por 3 ou mais gols de diferença. Então o Goiás está bem pertinho do título. Título este que vai quebrar aí um jejum de 5 anos sem nenhuma conquista. Um jejum muito grande, né? Desde que o Goiás foi campeão em 1965, é o maior jejum que a equipe passa. No jogo de ontem, destacar aqui quem para mim foi bem. Eu gostei do Walter, para mim foi bem. Gostei do Maguinho, especialmente no segundo tempo, quando jogou de lateral. Gostei do Zé Ricardo, em que pese faltou concentração para ele em alguns momentos. E gostei do Felipe Ferreira. Foram jogadores assim que para mim melhor atuaram nesse jogo.
um lampejo ou outro do Alisson. O Felipe Costa segue fazendo seus golzinhos, né? É um jogador que há muita desconfiança sobre a qualidade técnica, mas ele sempre está marcando. E ele tem se mostrado um oportunista, né? Raramente o Felipe perde as oportunidades que surgem para ele. Ontem ele fez mais um, fez o segundo gol da equipe alviverde. Não gostei do William Oliveira, não gostei do Hugo no jogo, não gostei do Palácios, para mim muito apagado na partida. O Matheus Peixoto, apesar de ter sofrido o pênalti, para mim também fez uma partida bem abaixo. Então essa é a minha avaliação de Paysandu 0, Goiás 2, na partida de ida da Copa Verde. Você, torcedor, fique à vontade aí para fazer a sua mensagem, manda a sua mensagem, mande a sua análise, mande a sua opinião. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Fiquem todos muito bem, muito obrigado e até a próxima.